Olá pessoas! No vídeo de hoje eu trouxe um projeto super legal pra gente fazer, que é uma Agenda 2021 semi-permanente. O que eu chamo de semi-permanente, né? Seria uma agenda que ela não é datada, mas ela tem algumas coisas datadas. Porque as agendas que a gente chama de permanentes, né, agendas, planners, etc., eles não têm data, então você pode usar quando você quiser, né, começar quando você quiser, daria para começar agora, por exemplo, né, agora que a gente já tá quase na metade de março, mas dá para começar sem problema. Só que a diferença dessa agenda aqui é que ela é semi-datada, porque ela tem as 3 primeiras páginas iniciais, elas têm data. Tem o título da agenda, né, Agenda 2021, e nas 2 outras páginas tem os calendários de 2020, 2021 e 2022. Então ela tem um pouco de data aí, mas nas páginas em si onde você escreve não tem data. Tem um espaço para você anotar a data e o ano, e o lugar para você selecionar o dia da semana e para escrever as páginas, as linhas embaixo para escrever. Então ela não tem data, dá para você usar quando você quiser, realmente só tem essas primeiras datas iniciais, mas que eu não vejo exatamente como um problema, já que tem calendário até de 2022, você pode usar até o ano que vem. Para fazer essa agenda, eu vou usar uma capa de corino também, que eu já usei aqui num vídeo de long stitch de losango, é a mesma capa de corino, porém, essa agenda vai ser feita com capa flexível, então vai ser só o corino, ela não tem o papelão da capa dura. Eu também vou fazer aqui uma long stitch, mas é uma long stitch com variação, porque ela tem também, ela é uma mistura da long stitch com a link stitch, que é um outro tipo de costura, então é uma pequena variação aí que é muito comum na encadernação, principalmente para trabalhar com esse tipo de capa flexível de corino, é extremamente comum e com certeza vocês já viram por aí. A costura em si é muito simples, né, como é realmente uma variação da long stitch e tem só mais um detalhezinho ali que diferencia, é muito simples, o que dificulta é igual todas essas costuras que você tem que costurar o caderno direto na capa, é você conseguir encontrar um furo com o outro, né? Fazer a furação e encontrar certinho um furo com o outro e passar de uma vez, tudo mais. Isso aí que é o mais complicado. O corino que eu tô usando aqui, como eu já mostrei pra vocês, né? Ele tem um verso preto, esquisito, um tecido diferente que eu não sei dizer exatamente o que é, mas eu não consegui fazer essa cobertura de uma forma que eu tenha gostado, tá? Eu testei algumas coisas, eu não gostei, então se alguém inclusive tiver alguma dica de como cobrir essa parte de trás aí de um jeito que fique com acabamento legal, me manda nos comentários aí embaixo. Vamos para a mesa então que eu vou mostrar como é que a gente vai fazer. Primeiro a gente tem que começar com a montagem do nosso miolo. Eu já tô com o meu miolo todo impresso aqui, tá? E o que acontece quando você trabalha com miolos impressos, né? Você não tá trabalhando com folhas lisas. Você tem que raciocinar aqui qual que é o posicionamento de cada uma das páginas, tá? Se forem todas as páginas iguais, não faz diferença, né? Se forem todas pautadas ou todas quadriculadas, né, etc., não faz diferença porque aí não tem uma ordem, né? É tudo igual. Agora, nesse caso aqui, que é uma agenda pseudo-permanente, né? Ela é só parcialmente permanente, você tem páginas diferentes, então você tem que se atentar à ordem das páginas. Eu vou explicar aqui pra vocês. Aqui eu tenho a capa, né? Primeiro, que já é uma primeira página diferente. E aí depois eu tenho aqui, eu vou até mostrar pra vocês já na ordem, né? Como se estivesse abrindo dobrado. Você tem os calendários 2020 e 2022 e um calendário 2021 aqui. E aí depois somente que você começa a passar para as páginas de data, né? Que tem as linhas, que tem aqui o espaço para você colocar a data e para marcar aqui o dia da semana. E aí todas as páginas são mais ou menos parecidas daí para frente, tá? Deixa eu só tirar as primeiras aqui para vocês verem. Elas são, só que aí o que eu fiz? Nas páginas que seriam um dia inteiro, né, de segunda a sexta, igual agendas normais, eu tô ocupando aqui realmente a página inteira. E agora, em dias que são finais de semana, eu fiz dividido aqui em 2 partes, exatamente igual uma agenda normal. A única diferença disso aqui para uma agenda normal é que não tem data, né? Essa aqui que é a diferença. E principalmente se você estiver trabalhando com data, você tem que prestar mais atenção ainda à ordem das páginas, certo? Porque você não pode fazer um negócio fora de ordem. E no caso de agendas comuns, né, de wide row, por exemplo, espiral, etc., você não tem muito disso, né? A ordem que você faz o arquivo no computador é a ordem que você vai imprimir e vai colocar aqui no seu caderno, certo? Porque você vai imprimir frente e verso, botar ela ali, o bloquinho ali, furar e encadernar, é aquilo ali. No caso dessas agendas que são costuradas, já muda de figura. Porque a gente sempre vai juntar uma quantidade aqui de folhas, né? Deixa eu pegar mais ou menos aqui. E aí você vai dobrar no meio e formar cadernos, né? Vários caderninhos. No caso aqui,
A gente vai formar 8 caderninhos, que foi a medida que foi a quantidade que eu achei que seria boa para trabalhar, de acordo com a quantidade de folhas totais aqui. Então, vão ser 8 caderninhos desse aqui, tipo esse aqui. A gente vai dividir direitinho ainda. Então, você tem que pensar no posicionamento das páginas, né, das informações, para que elas fiquem na ordem certa quando ela estiver dobrado e costurado. Não é simplesmente a mesma ordem que está no computador, você vai imprimir. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Supondo, né, que isso aqui seja o nosso primeiro bloquinho. Eu não vou dobrar aqui ainda não, porque eu acho que não é. Eu não contei a quantidade de páginas aqui. Mas supondo que esse aqui seja o primeiro bloquinho. Você tem aqui a primeira página, certo? E essa página aqui é a última. Então, quando você abre, né, o seu bloquinho, essa folha aqui que você imprimiu, né, a primeira que eu mostrei para vocês, você tem a última página de um lado e a primeira do lado de cá. Então, não é a mesma coisa, né? Não é na mesma ordem. Não é como se fosse página 1 e página 2, né? Você tem a última página e a página 1. Aí aqui no verso vem a página 2, aqui já não é a página 3. Entendeu? Por quê? Porque você dobrou aqui, vamos botar de novo. Você colocou, a página 1 tá aqui. Quando você abre aqui, você tem a página 2, certo? Mas a página 3 é essa aqui, do calendário de 2021. Ela não é a segunda metade da folha, entenderam? Então é por isso que a ordem não é a mesma. A ordem das informações finais não é a mesma ordem que você vai imprimir. E isso que a gente chama em design gráfico, né, a gente chama de imposição. Você faz o imposicionamento das folhas para que elas saiam na ordem correta no trabalho final. E isso é uma coisa um pouquinho complicada de fazer. Eu não vou explicar todos os detalhes aqui para vocês, porque é um assunto muito específico, tá? Então, assim, eu não vou explicar isso aqui hoje. Não é pra todo mundo que interessa, né? Muitas vezes a pessoa não quer trabalhar com esse tipo de coisa. Não sei, né? Às vezes a pessoa não quer. Simplesmente é um assunto muito específico e que ele tem que ser explicado e trabalhado com calma no computador e tudo mais. Que não é o foco do vídeo de hoje. Mas eu devo explicar isso direitinho em etapas no computador, como é que faz e tudo mais. Mas provavelmente só no curso de encadernação que eu vou lançar, o curso completo, que se tudo der certo eu vou lançar em abril, aí eu vou explicar isso tudo direitinho. Como isso aqui não é o foco do vídeo de hoje, eu vou deixar disponibilizado o link para baixar esse miolo já imposicionado na descrição aqui embaixo, tá? É só vocês clicarem lá e baixarem. Só que a imposição que eu fiz no arquivo é a imposição da mesma forma que a gente vai trabalhar aqui, que são com 8 bloquinhos de 10 folhas cada um. Se você for alterar a quantidade, aí a imposição já muda, tá? Então esse arquivo que eu vou deixar só funciona dessa forma. 8 bloquinhos com 10 folhas cada um, correto? Explicado isso, então a gente vai separar aqui então os nossos 8 bloquinhos de 10 folhas. E lembrando aqui que você não pode tirar as folhas de ordem, tá? Porque senão você tem o mesmo problema, as folhas têm que ficar na mesma ordem. Então, se esse aqui é o primeiro bloquinho, eu vou até deixar de cabeça para baixo para elas ficarem na mesma ordem. Esse aqui vai vir um segundo bloquinho, também de cabeça para baixo, porque aí você mantém a mesma ordem de cada uma dos blocos, tá? Sem tirar da ordem, porque senão você vai ter o mesmo problema, vai dar errado também. Então, isso também tem que ser observado. Mais um bloquinho de 10 folhas aqui, eu também viro ele de cabeça para baixo para ficar tudo na mesma ordem. E por que eu tô virando de cabeça para baixo, né? Só para não ficar confuso. Porque ele tem que ficar nessa ordem, né? Esse aqui é o primeiro bloquinho, esse aqui é o segundo bloquinho, né? E eu tô fazendo de cabeça para baixo para eu conseguindo colocar por cima, certo? Porque se eu fizer, voltando aqui, de cabeça para cima e for colocando, por exemplo, o bloquinho 2 em cima do bloquinho 1, eu vou confundir a ordem das folhas, tá? Então, assim, é melhor fazer na mesma ordem que você tá mexendo, que você vai costurar, você mantém as folhas. Aí você vê, né, qual que é a melhor forma que você acha aí de separar as folhas, desde que você não tire elas de ordem. Separei os meus blocos agora eu vou cortar todos eles no meu tamanho final, antes de dobrar, certo? Eu preciso cortar, na verdade, a altura primeiro, aqui que não tá do meu tamanho certo, que aqui ela tá com 21, que eu simplesmente imprimi, mas eu vou usar aqui de altura 20.4, igual eu sempre faço em todos os cadernos, então eu tenho que cortar a altura de todos aqui. Depois que cortar a altura de todos, a gente vai dobrar e cortar a largura. Mas ainda não dobrem, porque eu vou mostrar pra vocês direitinho como que o sentido da dobra para não ter problema também na ordem das páginas. Então, primeiro, só cortar a altura aqui. Eu vou cortar a minha guilhotina ali atrás, eu não vou cortar aqui na mesa, porque eu não confio muito nessa mesa aqui.
E aí a gente já volta para dobrar e cortar o outro lado. Agora que todas as minhas folhas já estão cortadas aqui na altura, eu vou dobrar bloquinho por bloquinho para a gente cortar no outro sentido. E aqui tem que ter a mesma atenção para ordem das folhas, tá? Eu vou fazendo e mostrando para vocês ao longo do processo. Então, a primeira de todas é essa aqui, que tem escrito agenda, né? A gente vai dobrar nesse sentido, para baixo, certo? Porque a gente precisa que isso aqui fique na frente. Então, você ajusta todas as folhas aí, dobra e vem com a dobradeira por cima, para terminar a dobra aqui, certo? E aí, a outra vai ser o mesmo princípio. O próximo bloquinho, você também vai dobrar ele para baixo. Para ter certeza de que você tá no sentido certo, né? Você vai conferir antes de dobrar mesmo, conferir com o outro bloquinho aqui se tá na ordem correta. Então, eu vou abrir aqui só pra gente conseguir olhar, tá? A última, nós vamos fazer um cálculo aqui, olha só. Esse bloquinho aqui tá terminando da seguinte forma, ele tem um sábado e um domingo aqui, certo? Que são os dias divididos aqui, e mais um dia inteiro aqui como última página, ou seja, isso aqui seria uma segunda-feira, certo? Então, esse bloquinho aqui, ele vai ter que continuar a partir disso aí. Então, dobrando ele para baixo de novo. Como que ele seria? Esse aqui é segunda-feira, que seria terça, certo? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, a gente está na ordem correta, certo? Se a gente fizesse, dobrasse para o outro sentido, ao invés de dobrar para cá, a gente dobrasse para cá, a gente ia cair nos dias errados, né? Aqui seria terça, quarta, aqui já tem sábado e domingo, tá vendo? Então, você consegue perceber também a ordem fazendo dessa forma, fazendo o teste antes de dobrar, né? Você bota aqui do lado, vê em qual foi a última página que acabou aqui, para você continuar do próximo e ter certeza de que você tá na ordem correta, certo? Então, vou voltar com esse para cá, da primeira página, aqui já tá certinho, bate as folhas, né? Para eles ficarem bem alinhados antes de dobrar. Dobrou, passou a dobradeira e aí você vai botar ele embaixo da outra, certo? Você tem que manter a ordem aqui. O outro bloquinho vai ser a mesma coisa, certo? Antes da gente dobrar ele, a gente pega o último aqui que a gente fez e vem qual dia da semana que ele terminou, certo? Então a gente tenta achar aqui o final de semana, que é mais fácil da gente se guiar por ele, já que não tem data, né? E aqui então a gente tem sábado e domingo. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então esse segundo bloquinho terminou na sexta-feira. Então, esse próximo bloquinho tem que começar no final de semana, correto? Então, tá certinho aqui, ele tá começando sábado e domingo. Então, você vai dobrar pra baixo, igual a gente já fez nos outros, certo? E você vai fazendo assim até você chegar no último, pra você ter certeza que não tem nenhuma página fora do lugar, nem nada do tipo, certo? Você vai conferindo a ordem das folhas e dobrando e sempre lembrando de manter na mesma ordem, né? Não tirar da ordem também, porque senão vai dar errado no final. Todos os bloquinhos agora já estão prontos, aí a gente vai cortar a outra direção, né? A outra direção que a gente não cortou ainda, que é a largura, certo? E a gente corta depois, como eu já falei diversas vezes, para tirar essas pontinhas aqui e deixar elas mais retas, tá? E, inclusive, no arquivo que eu já deixei para vocês, essa margem de fora, ela já é maior do que a margem de dentro, tá? Eu acho que vocês vão conseguir ver aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. A margem de dentro ela é menor do que a margem de fora, já foi feito dessa forma exatamente porque a gente vai cortar aqui para tirar essas pontas. Então, quando vocês vão fazer o próprio miolo, isso aqui tem que ser observado com muito cuidado, que você já tem que planejar a margem aqui de fora da página, pensando em refilar depois de dobrar, tá? Já tirando essa margenzinha, porque senão você acaba perdendo conteúdo aqui, né? Você pode acabar cortando coisa que não deveria, ou o conteúdo vai ficar torto, né? Não vai ficar centralizado. Então tem que pensar nisso aí na hora de fazer o miolo de vocês, tá? O miolo que eu deixei pra vocês já tá prontinho, mas se você for fazer o próprio miolo, você tem que pensar nisso aí. Então, a medida que eu vou usar aqui também é a medida padrão, que eu sempre uso, que é 14.2, tá? Eu vou cortar todos eles aqui ali na guilhotina, e aí a gente vai passar para furação disso aqui e preparação da capa. Agora que eu já refilei todos esses lados de cá, né? O lado de cá agora ele já tá retinho, a gente vai então fazer a furação. Para fazer a furação, como é que vai ser? Vamos pegar a primeira aqui. A ideia é a seguinte, a gente ter... Deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil de visualizar, né?
A ideia é a gente ter duas colunas aqui na lateral, uma em cada lateral aqui, que é onde a gente vai fazer o link stitch, e duas colunas maiores aqui no centro, que vai ser a parte do long stitch, certo? Então, vamos ser duas colunas maiores, duas colunas menorzinhas, certo? E para fazer isso aqui, a gente vai precisar de um furo aqui, certo? Das colunas menores, e nas colunas maiores vão ser 4 furos, porque é um furo em cada ponta da coluna maior, correto? Então a gente tem 4 furos aqui no meio, mais 2 nas laterais, então são 6 furos para cada bloquinho aqui, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Isso aqui vai ficar mais claro à medida que a gente for fazer, tá? A gente abre aqui para marcar por dentro, fazer a furação aqui por dentro. Para fazer a primeira coluna, né, as duas primeiras na beiradinha aqui, que é do link stitch, eu vou fazer aqui, pegando da beirada do caderno, eu vou pegar 1,5 para cada lado, certo? 1,5 de um lado, 1,5 do outro. Essa distância já é suficiente para fazer o link stitch aqui dos dois lados. E aí no centro a gente precisa ainda de mais 4 furos, certo? Então a partir do primeiro furo que eu fiz aqui, eu vou dar uma distância de 2 centímetros para eu ter o meu próximo furo. A mesma coisa do outro lado, 2 centímetros, próximo furo. E aí a partir de cada um desses furos aqui, eu vou fazer mais 6 centímetros, né? Então eu pego a partir desse segundo furo aqui da esquerda, 6 centímetros, e do outro lado também, a partir desse furo aqui do segundo furo da direita, mais 6 centímetros pro lado de cá, certo? E aí eu tenho então os meus 2 espaços maiores aqui, que é onde vai ser a long stitch, e os 2 furinhos menores da link stitch, certo? Então eu vou fazer a furação desse jeito aqui, e aí vou fazer a mesma coisa nos outros cadernos, certo? Então você faz como? Alinha bem as folhas, né, para não ficar com a furação torta. Vem pela parte de dentro aqui com o seu agulhão, dobra as folhas aqui e vai rotacionando para passar com o agulhão, certo? E faça isso em todos os furos. E a gente vai repetir a mesma coisa nos outros bloquinhos e depois na capa, tá? A gente vai chegar na preparação da capa ainda. Passando para outra então, vamos só recapitular aqui como é que vai ser a furação. 1,5 de cada lado. A partir desse 1,5, 2 centímetros para marcar o primeiro furo do long stitch. E a partir desse segundo furo, mais 6 centímetros, de um lado e do outro. Faz os furos e passa para o próximo até você ter furado todos. Lembra de sempre manter os cadernos na mesma ordem, tá? Não muda a ordem não, senão vai dar errado. O miolo agora já está todo furado, tá? Já estou com todos os furos prontos aqui. E agora a gente vai fazer a preparação da capa, tá? Para fazer a capa, eu vou usar um pedaço de corino. É um corino que eu já usei em outro vídeo aqui, que é um corino marrom. E o verso dele não é o melhor verso do mundo, tá? Ele é um verso meio de um tecido bem sintético, assim, parece um algodão esquisito. Mas eu vou deixar ele dessa forma, tá? Existem corinos que você consegue comprar que o fundo deles é um pouco menos dessa forma. Ele é um pouco mais bonito, ele é mais... Eu não sei qual é a expressão não, mas ele é um fundo meio sintético, meio marronzinho, meio bege, que fica mais bonito, tá? Então, se você conseguir achar desse tecido, é mais interessante do que esse aqui. Mas esse aqui dá pra usar também, não é um problema não. Eu vou usar ele dessa forma mesmo. Eu até cheguei a fazer uns testes, colocando a entretela aqui, passando cola e colocando um papel por trás, né? Porque eu acho que fica legal também, porque aí você pega um papel com padronagem e tudo mais. Só que eu achei que o papel e a entretela deixaram ele com uma maleabilidade menor. Ele ficou um pouco mais duro. E eu quero que ele fique mais maleável, né? Igual ele tá aqui. Que eu acho que é mais interessante para esse tipo de caderno com capa de corino, flexível, né? Então, por isso que eu optei por deixar ele dessa forma. Aí vocês fazem como vocês preferirem. Se vocês acharem outro corino que já tem o verso mais bonitinho, é melhor. E aí, eu já tô mais ou menos com ele do tamanho que eu vou precisar, mas vocês calculam aí da seguinte forma. Coloca o seu miolo dentro, né, do seu corino e passa em volta, para você ter uma ideia de quanto você vai precisar. E a minha ideia era fazer ele assim mesmo, sobrando um pouquinho de aba, pra gente poder fazer um fechamento aqui por cima, certo? Então ele vai vir aqui de um lado e vai fechar do outro. Então eu já peguei aqui mais ou menos, eu peguei uma medida no olho, tá? Eu não sei a medida ao certo aqui, você também não precisa fazer ao certo. O importante é que você consiga fechar
o seu miolo aqui dentro, tá? Fazer esse fechamento aqui. E aí a gente vai cortar um pedaço de corino, uma tira de corino para pregar aqui no meio e ela vai passar em volta para fazer efetivamente o fechamento. Então a gente vai fazer isso primeiro, antes de fazer a furação e a costura, certo? Você consegue fechar aqui, mais ou menos da forma como vai ficar, lembrando aqui de pressionar aqui um pouquinho, tá? A altura, porque ele não fica tão solto assim, ele fica um pouquinho mais pressionado. Então na hora que você passar aqui por cima, aqui ele tá solto, lembra de pressionar um pouquinho, tá? Para você ter uma medida mais real aqui. Deixa eu só ajustar o posicionamento dele aqui. E passou. Então eu quero que ele fique mais ou menos assim quando ele estiver fechado, né? Você pressiona e vê quanto que é. E você consegue medir. Você pega aqui a sua régua e vê mais ou menos qual que é a medida que você vai precisar. Então aqui na parte de cima eu tenho 15,5, que vai ser a mesma medida no verso, né? Vai dar na mesma. E mais um pouco aqui na altura, né? Você vira e vê quanto que você vai precisar de altura, que deu mais ou menos 3 centímetros. Então 15,5 vezes 2, eu tenho 31, certo? Mais 3 centímetros aqui, 34, e mais um pouquinho do lado de cá, que já é um pouquinho menor, tem 2 centímetros, então 36. Mas eu preciso de um pouco a mais, né? Porque ele tem que ser o suficiente para fazer essa volta, e a gente vai entrar com ele um pouquinho aqui na capa, tá? Então precisa ter mais um pouquinho aqui, e sobrar um pouquinho ainda para prender. Então até o momento a gente tá com 36, né? Eu vou fazer ele aqui com 42, porque eu acho que vai ser uma boa medida aqui para dar uma volta e sobrar um pouquinho, certo? E você pode fazer o cálculo dessa forma também. Então eu vou tirar isso daqui primeiro, pra gente poder cortar a tira então de 42 centímetros. Aí só a questão que eu preciso achar um pedaço do meu tecido que dê para cortar 42 centímetros direto, né? De um jeito que eu não perca muito tecido, né? Então eu acho que o melhor jeito vai ser cortar aqui na vertical, né? Nesse lado aqui, ao invés de pegar aqui onde eu tava olhando, né? Que já tá cortado, eu acho que vai ser mais interessante, porque aí eu já pego da beirada, né? Então eu não perco muito. Se eu tirar aqui da beirada, eu não vou perder tanta coisa. Então, eu vou virar aqui e eu vou cortar a tira inteira aqui. Eu acho que vai dar mais ou menos certo. Na verdade, vai dar mais do que eu preciso, né? E aí eu faço o teste e depois eu corto mais um pedaço, se for o caso. E aí você vai cortar mais ou menos uma tira de uns 2 centímetros, 2,5 centímetros de largura aqui, tá? Pra ficar uma boa medida para trabalhar. Eu vou cortar mais ou menos 2 centímetros e não precisa ser uma medida certinha, tá? Pode ser no olho mais ou menos, ou você pode medir, se você preferir. Eu vou cortar aqui mais ou menos no olho, porque esses tecidos também, esses cadernos mais de corino, né, desse tipo de trabalho, ele não precisa ser 100% certinho, ele é um trabalho mais artesanal mesmo, né? Mas, obviamente, você pode medir, gente, isso aí é realmente um gosto pessoal. Prontinho, então eu já tô com a minha tira cortada, e aí a gente vai fazer uma simulação aqui para ver se o tamanho tá bom. Então, eu coloco aqui dentro do mesmo jeito, posiciono aqui e passo a capa em volta. E venho com a tira aqui por cima para ver se vai dar mais ou menos a medida. Lembrando que a gente vai furar aqui a capa e vai passar um pedaço da tira por dentro da capa, tá? Então você já coloca mais ou menos pensando nesse posicionamento, na quantidade que vai ficar aqui pra dentro. E você passa aqui em volta e fecha aqui. Então dá certinho, tá vendo? E aí a ideia, depois que tiver costurado, é passar essa tira aqui por baixo, ó, pra ela segurar, pra ela conseguir segurar o caderno fechado, certo? Então eu nem vou precisar de tudo isso aqui, mas eu vou deixar pra cortar depois que eu tiver costurado, que eu acho que vai funcionar melhor, a gente evita erros, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente vai posicionar aqui exatamente onde a gente quer que fique, pra gente ter uma ideia de onde prender a tira, certo? Eu não vou posicionar o caderno centralizado no tecido, exatamente porque eu quero que ele faça mais ou menos isso aqui, e acaba que não fica muito centralizado. Você pode aí ver a melhor forma de posicionar de forma que você consiga que dê essa sobreposição aqui, tá? Você pode fazer uma sobreposição mais central, se você quiser, né? Ou mais na lateral, né? Como você achar mais bonito aí, vai muito do gosto pessoal. Então, a gente já posiciona mais ou menos da forma como a gente quer. E aí, quando você estiver posicionado aqui, você vai pegar mais ou menos uma medida para você ter uma ideia, né? A partir, então, aqui da beiradinha do tecido. Eu vou cortar mais ou menos 2,5 centímetros, tá? Para não ficar muito próximo também da beirada.
Então, 2,5 centímetros a partir dessa borda de cá. Para fazer essa marcação aqui, na verdade, ao invés de usar a régua, eu vou usar um gabarito, tá? Que eu acho mais fácil. E aí eu vou fazer como? Tem um gabarito aqui de 20 milímetros e um gabarito de 0,6, tá? Então eu vou acabar usando 2,6, porque é mais fácil de eu trabalhar com esse medida, né? Então, colocando aqui, posicionando aqui, eu teria que fazer uma marcação a partir disso aqui, certo? Para ter a minha distância aí de 2,5 e 2,6. Se você não tiver um gabarito, você pode usar um daqueles negócios de marcar tecido, giz de marcar tecido, né? Alguma coisa que você consiga marcar e tirar depois. Na verdade, eu nem sei se o giz de tecido você consegue tirar depois, tá? Alguma coisa que você consiga marcar aqui, você pode fazer um gabarito também de papel, nem precisa ser nada sofisticado não, para você conseguir fazer essa distância aqui e facilitar a sua vida, tá? Porque aí, uma vez que está posicionado aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai medir o centro aqui, certo? Eu já sei que o meu de altura tem 21, tá? Porque eu cortei ele de 21. Então, a partir do centro aqui seria 10,5, correto? Então, eu vou pegar aqui, medir e marcar 10,5. E aí aqui eu já vou marcar com uma caneta prata para eu conseguir enxergar. Mas eu vou fazer um pontinho bem discreto aqui, no limite do gabarito aqui, certo? Bem aqui, de forma que eu consiga enxergar. Marquei só uma bolinha, então eu já tenho aqui minha bolinha do centro. Acho que vocês não vão conseguir nem ver na câmera. A partir dessa bolinha, eu vou fazer uma abertura vertical aqui, que é onde a gente vai entrar com o fechamento aqui, certo? Com a cinta aqui para fechar. E aí, a distância que a gente vai abrir é a distância equivalente aqui à cinta, né? Não precisa ser exatamente certinho, inclusive porque certinho eu acho que você vai ter dificuldade de passar. Então, eu acho que o ideal é que seja mais ou menos 1 milímetro a mais, para você conseguir passar sem muita dificuldade, tá? Então a gente mede aqui. Eu tô aqui com 2,1, então vou fazer uma abertura de 2,2. A partir então aqui da bolinha que eu marquei, se eu quero uma abertura de 2,2 e isso aqui é o centro, eu tenho que fazer 1,1 para cada lado. Que aí eu garanto que minha abertura vai estar centralizada. Agora eu tenho 3 bolinhas aqui e realmente você assim, vai marcar minimamente só para você enxergar, tá? Não é nada que vai ficar aparecer aqui depois, porque você precisa que não apareça. Você alinha aqui os furos com a régua e você vai cortar com o seu estilete, tomando cuidado para pegar só nessa parte que você marcou. Se passar um pouquinho não tem problema, mas cuidado para não passar demais, né? Acho que aqui já abriu, vamos ver se já vai dar para passar. Você faz o teste aqui, né? Tentando passar aqui com a sua cinta, ver se vai passar sem problemas. Tá aí, passou, não preciso abrir mais, certo? E aí, você vai deixar só um pouquinho aqui pra parte de dentro, que é a parte que você vai prender. Acho que aqui uns 2 centímetros é suficiente, porque você vai costurar, tá? Então não precisa ser nada muito... não precisa ter muito do lado de cá, porque a costura em si já vai segurar. E aí a gente vai costurar como? A gente vai pegar a nossa linha aqui, a nossa agulha e a mesma linha que a gente vai usar para costura. Eu tô usando para costura do caderno, né, no caso. Eu tô usando uma linha encerada amarela. E aí você vai pegar só um pedaço de linha e a gente vai fazer a furação aqui com o agulhão também para poder costurar. O modo como você vai costurar aqui, você faz da forma que você quiser, tá? Ele realmente não tem uma regra, o importante é só que você consiga juntar uma coisa na outra. Então você pode fazer com máquina de costura, se você tiver o preferir, e você pode fazer na mão, que é igual a gente vai fazer, e a padronagem aqui eu vou fazer um X, tá? Porque eu acho que fica bonitinho e é mais fácil, mas você pode também alterar se você quiser. Aí realmente não faz muita diferença pra gente não. Então, voltando aqui com a minha base de furo, que a gente vai precisar furar, a gente vai furar pelo verso, porque a gente precisa marcar, certo? Então a gente vai voltar aqui com a caneta para fazer a marcação. Então a ideia, como é fazer um X, você vai fazer como se fosse um quadradinho de pontas, né? 4 pontinhos fazendo um quadrado para a gente fazer essa furação. Fez os 4 pontinhos, você vai com o seu agulhão e fazer o furo aqui por cima, passando nos dois ao mesmo tempo para eles ficarem alinhados, certo? Passou aqui, já tem os 4 furos aqui, não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas os 4 furos estão aqui. E aí a gente vai fazer, então, a costura aqui com a nossa linha encerada. Para fazer a costura, a gente pega em um dos furos qualquer aqui, certo? De um lado até o outro. Passa aqui com a nossa agulha, de dentro para fora, né? Puxou aqui,
deixa um restinho de linha pra gente dar um nó depois. E aí você vai entrar na diagonal, certo? Já que a ideia é fazer um X. Então passou aqui pro próximo furo. Puxou, com cuidado para não puxar demais essa linha menorzinha sair, né? Porque você precisa dela aqui. Então puxa só o suficiente para ficar tensionado. Aí você vai entrar em um dos outros furos, qualquer. Puxou. E vai entrar no último furo aqui para terminar de fazer a diagonal. Você já tem o seu X aqui do lado de fora, prendendo a sua cinta aqui. E aí você vai dar um nó aqui, juntando uma ponta com a outra. Prendeu, e aí você vai tirar o excesso aqui, sem tirar demais, tá? Porque senão isso aqui vai acabar soltando. É perigoso a linha acabar soltando e desfazendo. Então deixa só uma pontinha, mas não solta muito não. Não corta muito não. Então feito isso, só mostrar pra vocês, pegar aqui o meu miolo. Quando você coloca o seu miolo aqui dentro, você já consegue fazer o fechamento, certo? A cinta viria aqui em volta e fecharia aqui, certo? E agora eu já posso então tirar um pouquinho aqui, porque eu já não preciso disso tudo, né? E você pode também, se você preferir uma cinta maior, você pode fazer uma medida maior aqui para que ela dê mais de uma volta, né? A minha aqui não dá, ela para aqui no meio. Mas você pode fazer maior se você quiser que ela dê mais de uma volta. Ou mais ou menos desse tamanho mesmo, se só passar uma vez aqui é suficiente, né? Se você não precisa que ela passe mais de uma vez, certo? Então, eu vou cortar e deixar só mais ou menos até aqui assim. Acho que já tá o suficiente, não precisa de mais que isso. Então tá, isso aqui tá pronto. Aí a gente vai fazer então a furação da capa agora pra gente poder costurar. Como que a gente vai fazer a furação da capa? A gente vai posicionar primeiro, né, onde a gente quer que o caderno fique, lembrando que ele não precisa ficar centralizado, né, você coloca aí no posicionamento que você quiser, mas esse aqui já vai ser o posicionamento final, então pensa aí, coloca no lugar e vê como que você quer que fique no finalmente aqui, né, no acabamento final, no produto final. Então posiciona, quero que fique dessa forma, ok, abre sem tirar o miolo do lugar. E aí você vai usar uma régua ou um gabarito ou qualquer coisa que você tenha só para marcar aqui onde ele vai ficar, só momentaneamente, tá? Pra você poder fazer o gabarito a partir disso aqui, certo? Então não tira do lugar, segura aí o seu gabarito ou a sua régua, o que quer que seja, tira só o miolo. E aí a gente vai fazer a furação, um gabarito com outro papel, pra colocar aqui e prender com o binder clip pra poder fazer a furação, certo? E aí então eu vou mexer isso aqui sem tirar do lugar, só pra gente conseguir, né, fazer a medição aqui que a gente precisa fazer. Você vai pegar o seu miolo e medir aqui qual que é a altura dele, tá? A altura aqui dos bloquinhos, mas já considerando eles ligeiramente espremidos, né? Igual eu já tinha comentado. Quando eles ficarem costurados, eles vão ficar um pouquinho mais baixos. Então você pressiona ligeiramente eles, ajusta primeiro, né? Para eles ficarem retos. E pressiona ligeiramente aqui, só para você ter uma ideia mais real da altura deles, né? Depois de costurados. Os meus aqui estão com mais ou menos 3,2 de altura, certo? E então, para fazer a lombada aqui onde a gente vai costurar, eu vou fazer com 3,7, certo? Para dar uma pequena margem aí, eu sempre gosto de trabalhar com meio a mais. Então, eles têm 3,2 de altura, eu tô fazendo com 3,7 para ter uma pequena margem aí, para ficar um pouquinho folgado. Eu vou pegar aqui na minha folha de rascunho e marcar 3,7 aqui, uma lombada de 3,7, a altura já tá certa, né? Porque eu tô trabalhando com 21. E isso aqui é uma folha 4, então a altura já tá certa. Então, só a largura que eu vou alterar aqui. Então, pronto, já tenho aqui o meu papel de gabarito. E a gente vai fazer a furação, igual a gente já fez nos long stitch de outros vídeos aqui que eu já mostrei pra vocês. Primeiro, marcando 0,25 de cada lado, que é esse meio que eu coloquei a mais, certo? Se você não tiver colocado esse meio a mais, você desconsidera essa parte, né? Você não precisa colocar esse 0,25 de cada lado. E aqui, eu calculei então que a altura dos meus bloquinhos era 3,2, correto? Se eu tenho 8 bloquinhos, eu tenho 0,4 de altura para cada um. Então, cada um vai ocupar 0,4 de intervalo aqui. Então, você pode marcar o 0,4 aqui, de cada um, e daí fazer um furo no meio, né? Porque o furo é no meio do bloquinho, né? Ou então você já pode fazer direto 0,2, né? Considerando um bloquinho de altura 0,4 e você tem um furo no meio, 0,2. Então, a partir disso aqui, você faz 0,2, né? Seria o primeiro furo.
Então, o primeiro furo tá aqui. Aí, com mais 0,2, você tem o fim do primeiro bloquinho, que não é um lugar onde tem furo, certo? Aí você tem mais 0,2, que aí você tem o meio do próximo bloquinho. E você vai fazendo assim sucessivamente até você marcar todos. Então, você pode fazer essa forma que eu falei, de marcar 0,4 e marcar o meio de cada um, ou você pode fazer direto de 2 em 2 e marcando alternado. Enfim, a forma como você quiser marcar aí, você que determina o que você achar mais fácil, desde que você consiga fazer da forma que eu vou deixar aí no esquema na tela, para ficar mais fácil para vocês entenderem qual que é o esquema aí, né? O que você tem que fazer. Depois que você tiver feito todas as marcações, lembra de apagar as duas primeiras que você fez, que 0,25 de cada lado, porque elas não são linhas de furo, tá? Elas só são uma medida extra que a gente colocou, para vocês não se confundirem. A gente vai ter só 8 linhas. Quando você ligar de um lado a outro, a gente vai ter só 8 linhas, que são as linhas do caderno. Feitas as 8 linhas horizontais, agora a gente vai fazer as linhas verticais. Para fazer as linhas verticais, a gente vai usar as mesmas medidas que a gente usou no miolo. No miolo, a gente tinha 1,5 vindo da lateral, depois 2 centímetros, depois 6, correto? Mas você tem que lembrar que a altura da capa é maior do que a altura do miolo, certo? Se você pegar aqui o miolo, você vai ver que ele é menor aqui do que o nosso gabarito da capa. Porque o gabarito, né, a capa tem 21 de altura, enquanto o miolo tem 20,4. Se o miolo tem 20,4 e a capa 21, você tem 6 milímetros de diferença, correto? 6 milímetros de diferença são 3 milímetros de cada lado. Então, se a gente tinha 1,5 aqui no princípio no miolo, a gente vai ter 1,8, que seria o 1,5 mais os 3 milímetros aí de diferença, correto? Então, a gente vai marcar aqui primeiro 1,8. A partir do 1,8, a gente vai marcar o 2. A partir do 2, a gente marca mais 6. E você vai fazer a mesma coisa do outro lado. 1,8 mais 2 centímetros e mais 6 centímetros. E aí, para marcar o restante dos furos nas outras linhas, é só você marcar na última linha e ligar um ponto ao outro. Agora a gente já tem o nosso gabarito, certo? Para fazer a furação. O meu outro gabarito aqui saiu do lugar, então eu vou botar ele no lugar de novo. Vou botar aqui, alinhar mais ou menos onde eu quero que fique. Posicionar a capa aqui. Boto o gabarito e venho com o outro gabarito aqui de papel, onde eu vou fazer a furação. Alinho ele bem aqui e aí eu vou prender com o binder clip. Preso aqui dos dois lados, agora a gente vai fazer a furação com a nossa base de furo aqui de novo e o agulhão. E aí você vai furar em todas as interseções aqui, né, que a gente já marcou. Com toda a furação feita, a gente pode tirar o gabarito aqui, os binder clips e o gabarito, e passar para a costura, certo? E aí a costura que é a parte que tem que tomar mais cuidado, né? Primeiro de tudo, né? A gente tem que tomar cuidado com o sentido do caderno, né? Para não costurar de cabeça para baixo. Então, no meu caso, é dessa forma, né? Porque eu vou fechar ele assim. A gente vai primeiro pegar a quantidade de linha que a gente precisa. Nós vamos usar a linha encerada, né? Igual eu já falei, linha encerada amarela, no meu caso, você escolhe aí a que você quiser. Mas de preferência encerada, tá? Para esse tipo de costura faz diferença. E a gente vai pegar a altura do caderno como parâmetro e a quantidade de cadernos. Então eu tenho 8 cadernos com a altura aqui de 20,4, né, que a gente vai medir aqui na mão mesmo, sem ser com a régua. E a gente vai pegar então a altura vezes a quantidade de cadernos mais 2, porque aí a gente tem uma margem para trabalhar. Então a gente vai pegar a altura vezes 10, né, no caso. A gente vai começar a costura então pelo primeiro caderno, os outros a gente deixa de lado por enquanto, na mesma ordem, não muda de ordem. E aqui no meu caso é bem complicado de enxergar, porque o tecido é escuro, então acho que eu vou passar um pouquinho de dificuldade para conseguir enxergar aqui onde estão os furos. Eu vou ter que usar mais ou menos aqui a parte da frente de parâmetro, mas se você estiver trabalhando com um tecido aqui diverso claro, né, você não vai ter tanto esse problema. E aí você vai começar como? Do primeiro furo aqui de dentro do caderno, certo? Dentro para fora. E eu vou puxar aqui tudo primeiro antes de entrar na capa, porque como eu falei, para entrar na capa aqui vai ser um pouquinho difícil. E você puxa até sobrar um pouquinho de linha aqui, certo? Igual todos os cadernos. E agora você vai passar no primeiro furo da capa. Eu vou tentar achar aqui o primeiro furo, eu vou passar pela frente primeiro. Se você tiver um tecido escuro igual o meu, você pode fazer isso. Passar pela frente, que aqui na frente é mais fácil de enxergar os furos do que no verso preto. E aí só para eu ter uma noção de onde ele tá. Aí eu posiciono a minha mão mais ou menos
e volto com a agulha aqui. Passei tudo e vou puxar aqui até a linha ficar tensionada, com cuidado para não puxar demais para a linha não sair, certo? Ajusta aqui o seu caderno na posição, puxa a linha, mas mantenha esse restinho aqui que a gente precisa dele. E agora a gente vai voltar. O que é diferente, né, dessa aqui que tem a link stitch também e não é só a long stitch, é que a gente vai voltar pro mesmo furo, tá? A gente já começa um pouquinho diferente. Volta aqui, você pode passar primeiro pela capa e depois passar por dentro do miolo, tá? Eu, particularmente, nesse início, eu acho mais fácil de fazer isso. Passar pela capa primeiro para depois tentar passar pelo miolo. Quando você entrar, você vai puxar quase tudo, tá? Com cuidado para não puxar demais, porque você precisa que sobre um loopzinho no final aqui, certo? Puxa até sobrar um pequeno loop no final aqui que a gente vai precisar dele. Não precisa ser muito grande, tá? Só mais ou menos desse tamanho aqui já resolve. Igual a gente faz na costura chain, que eu já ensinei aqui também. E você vai passar para o próximo furo aqui do lado. Com cuidado sempre para não desfazer esse furo que você já fez, certo? Esse loop, né? Aliás. Você pode segurar, inclusive, ele com o dedo aqui, tá? Ou você pode colocar uma outra agulha dentro dele para segurar e não correr o risco dele soltar. Você também tem essa opção. Puxou, tensionou, com cuidado para não desfazer o loop, certo? E você vai passar para o próximo furo do outro lado aqui no meio. Passou pela capa. Passou pelo miolo. Segura aqui o loop também para ele não sair. Tensionou aqui e sai no próximo furo. E você vai fazer isso até chegar no último e aí eu vou mostrar como é que a gente faz a partir daí. Quando você chegar no último aqui, a gente vai passar pro próximo bloquinho, certo? Pegou o próximo aqui e você vai costurar ele logo abaixo desse outro aqui, na próxima linha de furos. Então, como você tá aqui do lado de fora, você vai passar pro próximo furo aqui logo abaixo desse de onde você tá. Entrou na capa aqui e aí você vai entrar no próximo caderno. Entrou aqui no próximo caderno e você vai fazer a mesma coisa indo até o final, até chegar no último furo. E aí a gente vai arrematar aqui. Quando você sair aqui no último furo, certo? Você já completou aqui a linha toda, você vai fazer um loop aqui dentro desse restinho de linha que você deixou, certo? Você vai passar por dentro desse loop aqui. Passou por dentro. Puxou. E aí você pode puxar desse outro lado aqui também, para tensionar ele aqui. Deixar ele bem preso. E aí você vai passar pro próximo furo e pro próximo bloquinho, certo? Pro próximo furo de baixo aqui. Você vai entrar no próximo bloquinho e seguir de novo até o final da linha, chegar no último furo. Quando você sair aqui no último, você vai fazer um loop também em volta, por dentro desse último aqui que você fez, certo? Desse pontinho da última linha aqui que você fez. Você passa por baixo aqui, da direita para a esquerda, faz o loop, e você vai fazer a mesma coisa e passar pro próximo furo de baixo, certo? Para a quarta linha agora. Entrou no próximo furo, e pega o próximo caderno. E você vai fazer a mesma coisa quando você chegar do outro lado, né? Você vai passar aqui por todos os cadernos
E aí quando chegar do outro lado, você vai passar também e fazer um loop nesse aqui de baixo, também da direita para a esquerda. Saiu no último aqui, faz a mesma coisa, faz um loop aqui no anterior, da direita para a esquerda e passa para o próximo bloquinho, na linha de baixo, e você vai fazer isso até o final. Quando você chegar no último furo do último caderno, você ainda vai sair, tá? Fazer o mesmo processo de sair aqui. Faz o loop no caderninho anterior, no bloquinho anterior, da direita para a esquerda, e entra de novo no mesmo buraco. Entrou aqui, passa por baixo para dar um nó, por baixo e por dentro do loop. Deu um nó, e aí você passa aqui por baixo para prender a ponta e corta o excesso da linha. E aí você volta aqui no primeiro caderno, passa essa linha que sobrou aqui por baixo da outra também e dá um nó aqui para finalizar o lado de cá. E faz a mesma coisa também, passa aqui por baixo para prender e corta o excesso da linha. E prontinho, você finalizou sua primeira agenda com costura long stitch com essa variação da link stitch. Finalizamos então a nossa agenda e vocês perceberam aí com certeza que a dificuldade é aquilo que eu falei lá no princípio, que é conseguir passar pelos furos, né? Primeiro enxergar os furos, no caso desse meu tecido aqui que é extremamente escuro, então é um pouco difícil de enxergar, e passar também da capa pro miolo e vice-versa, né? É um pouquinho mais complicado, principalmente se você não enxerga o furo. Então você vai meio ali no feeling de onde o furo tá, você tem que tentar achar ali, fazer o furo de novo, vir com o agulhão de um lado para entrar com a agulha do outro. Então é um pouquinho complicado isso aí. Mas a costura em si não tem mistério, né? Realmente é só esse loop que você faz a lateral que você adiciona em relação à costura long stitch comum. Não sei se deu para perceber aqui nas filmagens do final, mas o lado da esquerda do caderno ficou um pouquinho mais amarrado do que o lado da direita. Ele ficou um pouco mais puxado, repuxado a costura, e aí ele deu umas ondinhas, né? Então uma forma de você evitar isso é você não puxar demais, porque como a capa é flexível, se você puxar ela flexiona, né? Então assim, acaba formando ondas. Então se você quiser que fique mais liso, aí você não pode puxar demais, você tem que tomar cuidado para tensionar, para não ficar tudo muito frouxo, mas não puxar demais de forma que ele crie essa onda. Então do meu lado ficou um pouquinho mais puxado do que do outro, mas assim não é também um problema muito grande não. E você pode também optar, se você quiser ele puxado ao invés de liso, né? Aí você puxa um pouco mais a costura. Aí vai realmente do gosto pessoal. Mas é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda pra mim nos comentários. Se alguém tiver alguma sugestão de como fazer o revestimento da parte de trás da capa, né? Porque eu tentei com tecido, eu tentei com papel e eu achei que não ficou muito bom o resultado, então se alguém tiver alguma sugestão de como fazer isso aí, sou todo ouvidos, manda pra mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão aqui embaixo para se inscrever e não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações e vocês serem avisados quando eu lançar os próximos vídeos. Me sigam também nas redes sociais e eu espero vocês no próximo vídeo.